E aí, galera, fala, tudo bem com vocês? Voltando aqui para a gente dar continuidade, né, na nossa segunda parte do aulão aqui para prova da FUVEST primeira fase, tá? Então, na primeira aula, a gente acabou resolvendo algumas questões a respeito de temas variados. É o que a gente vai fazer agora também nesse segundo momento, escolher temas que são variados, né, com questões bem interessantes, para a gente resolver aqui para vocês. Então vamos iniciar logo com a questãozinha de número 6. Deixa eu preparar aqui. Questão 6, gente. Questãozinha de polinômios, né? A questão diz assim, ó. O polinômio p de x, que é x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 7x menos 5, possui uma raiz complexa. Então a questão está dizendo que esse polinômio possui uma raiz complexa, que ele chamou de E, cuja parte imaginária é positiva. Aí eu quero determinar a parte real desse E elevado ao cubo. Então, primeira coisa que a gente vai fazer nessa questão. A gente tem aqui um polinômio de grau 3. Então, se a gente tem um polinômio de grau 3, eu já sei que esse polinômio aqui, ele apresenta necessariamente três raízes, né? As quais eu vou chamar de x1, x2 e x3. Lembrando que o que a gente está indicando aqui para vocês é uma sugestão de resolução. Pode ser que você vá por outro caminho e encontre a mesma coisa, tá? Mas eu vou dar aqui uma sugestão. Então, como é um polinômio de grau 3, ou grau 4, 5 ou 6, sempre é interessante a gente ver quanto é que dá a soma dos coeficientes. Nesse caso aqui, ó, se você pegar a soma dos coeficientes, vai ficar 1 mais 7 dá 8, e menos 3 menos 5 dá menos 8. Então, a soma dos coeficientes deu zero. E todas as vezes que a soma dos coeficientes dá zero, significa dizer o quê? Significa dizer que o número 1 é uma raiz desse polinômio, né? Então, o número 1 é uma raiz de p de x, mas por que que 1 é raiz de p de x? Porque se você fizer o cálculo do p de 1, o p de 1 dá zero. Então, uma das raízes aqui é 1. A segunda raiz eu não sei e a terceira raiz eu não sei. E aí o meu segundo passo agora vai ser o seguinte. Eu vou pegar esse polinômio p de x e vou escrever o polinômio na forma fatorada, tá? A forma fatorada seria assim, né? Ó, é a que multiplica x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3. E aí, vejam só, o x1, o x2 e o x3 são as raízes, só que dessas raízes, a gente já sabe que uma das raízes é 1. Essa aqui eu não sei quem é, essa aqui eu não sei quem é, e esse aqui, que é o chamado coeficiente dominante, né? Esse coeficiente dominante é 1. Então, esse polinômio p de x, ele pode ser reescrito assim, ó. Coeficiente dominante é 1, não precisa mais escrever novamente. Aqui vai ficar x menos 1, que multiplica x menos x2, que multiplica x menos x3. Muito bem. Vou pegar agora esse x menos 1 que está multiplicando e vou passar dividindo. Então, vou pegar o polinômio p de x, vou dividir esse polinômio por x menos 1, e o resultado dessa divisão vai dar isso aqui, ó. Vai dar x menos x2, que multiplica x menos x3. Então, vejam só, o enunciado fala de uma raiz complexa, né, que esse polinômio apresenta. Ok. E aí um detalhe, a raiz que eu encontrei é 1, não é uma raiz imaginária, não é uma raiz complexa até agora, né? A gente está falando da parte imaginária da raiz, então tem que ser uma raiz que tenha unidade imaginária. A gente já descobriu que 1 é raiz, eu vou atrás das outras raízes. As outras raízes são exatamente o x2 e o x3. E de onde é que essas duas raízes vão sair? Do resultado dessa divisão, né? Do p de x por x menos 1. Aí quando a gente for fazer essa divisão, o que é que seria interessante? Seria interessante a gente usar aqui o dispositivo de Brio-Ruffini, né? Vamos fazer assim, ó, deixa eu apagar isso aqui. Vamos aplicar o dispositivo de Brio-Ruffini nessa divisão aqui. Aí, para aplicar Brio-Ruffini, eu vou colocar os coeficientes. Os coeficientes são 1, menos 3, 7 e menos 5, né? Aí eu vou dividir aqui e vou colocar 1, que é a raiz que a gente sabe. O primeiro coeficiente a gente baixa, depois a gente vai fazer a multiplicação e a soma, né? Então fica assim, ó, 1 vezes 1 dá 1, 1 somado com o menos 3 vai dar menos 2, menos 2 vezes 1 dá menos 2, menos 2 somado com 7 vai dar 5,
5 vezes 1 dá 5. 5 somado com menos 5 dá 0. E a gente sabe que esse último elemento aqui, ele representa exatamente o resto da divisão, né? Confirmando uma coisa que eu já sabia. Eu já sabia que o P de x é divisível por x menos 1, né? Já que o x menos 1 é um fator, então o P de x é divisível por x menos 1. Então, esses elementos aqui, eles vão me ajudar a compor o quê? O quociente da divisão. O quociente da divisão, que é um polinômio Q de x, ele vai ter isso aqui, ó, como representação, x ao quadrado menos 2x mais 5, certo? E esse polinômiozinho que está aqui é exatamente o polinômio que vai te dar as duas raízes que você não conhece. E aí, como é que a gente vai fazer para determinar essas raízes? É uma equação de segundo grau, resolve a equação de segundo grau. Eu vou dizer aqui, pessoal, já vou indicar que as duas raízes, na hora que você resolver a equação de segundo grau, as raízes vão ser essas aqui, ó. Uma raiz é 1 mais 2i, a outra raiz vai ser 1 menos 2i, né? São duas raízes conjugadas, né? Se tem raiz imaginária, as raízes imaginárias precisam usar os pares. Uma raiz é sempre o conjugado da outra. E aí a questão está falando de quê? Da raiz cuja parte imaginária é positiva. A raiz cuja parte imaginária é positiva é isso aqui, ó, que é o 1 mais 2i. Tá, mas o que é que a questão pediu? A questão pediu para a gente indicar a parte real dessa raiz elevada ao cubo, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, é o seguinte, a raiz que eu vou chamar de é essa raiz aqui, ó, que é o 1 mais 2i. Só que eu quero fazer isso aqui, ó. Eu quero e elevado ao cubo. Então, eu quero fazer o 1 mais 2i elevado ao cubo. Então, esse e elevado ao cubo vai ficar assim, ó. 1 mais 2i ao cubo é o primeiro elevado ao cubo, né? Depois, 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, que é 2i. 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, que é 2i ao quadrado, mais o cubo do segundo, né? Ó, 2i elevado ao cubo. Então, esse e elevado ao cubo vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar 1 mais 3 vezes 2 aqui dá 6, né? Aqui vai dar 6 vezes i. Isso aqui, ó, se você levar ao quadrado, isso aqui vai dar menos 4, porque vai ficar 2 ao quadrado dá 4, e ao quadrado é menos 1. Então, vai ficar 3 vezes menos 4, isso aqui vai dar menos 12. E esse resultado aqui, ó, esse i elevado ao cubo, quanto é o i elevado ao cubo? O i elevado ao cubo é menos i, né? E 2 elevado ao cubo, então isso aqui é menos 8i. Isso aqui vai dar menos 8i. Então, esse e elevado ao cubo vai ficar assim, ó. Esse 1 menos 12 vai dar menos 11. E o 6i menos 8i vai dar menos 2i. Então, esse e elevado ao cubo fica menos 11 menos 2i. O que é que a questão pediu? A questão pediu para a gente indicar a parte real desse e elevado ao cubo. Então, a parte real do e elevado ao cubo é exatamente isso aqui, né? Ó, que está sozinho, que está desacompanhado do i da unidade imaginária. Então, resposta final da questão, alternativa letra A, para a questãozinha de número 6, né? Questãozinha interessante, é uma questão que acaba envolvendo, gente, aqui, dois assuntos. A gente tanto trabalha com o assunto de polinômios, né? E aí, nesse assunto de polinômios, qual foi a primeira ideia que a gente passou? Vamos dar uma retomada aqui. Primeira ideia é que, como a gente vai ter mais dificuldade de resolver uma equação do terceiro grau, do quarto grau, do quinto grau, é sempre interessante a gente testar logo o 1 e o menos 1. Não é obrigado a dar certo? Não, mas não custa nada testar logo o 1 e o menos 1, porque se for raiz, a gente já consegue, através da divisão, baixar o grau do polinômio e ter menos dificuldade para tentar encontrar as outras raízes. E esse foi o meu procedimento. Testei logo o 1, vi que a soma dos coeficientes é 0, então 1 é raiz. Coloquei na forma fatorada, fiz a divisão, né, do P de x por x menos 1, isso automaticamente já reduziu o grau do polinômio. Era grau 3, chegou no grau 2, e aí qualquer polinômio de grau 2 a gente consegue resolver, porque é só usar a fórmula de Bhaskara, né? Então, pegamos o resultado da divisão, que é exatamente o quociente, o resultado da divisão que a gente obteve pelo dispositivo de Brillo-Ruffini. Das duas raízes, 1 mais 2i e 1 menos 2i, a questão falou exatamente da raiz complexa, cuja parte imaginária é positiva,
Então, aqui tem parte imaginária positiva, é essa aqui, e depois a questão pediu para a gente fazer uma outra operação, né? Que seria determinar a parte real dessa raiz elevada ao cubo. Então, pegamos a raiz que estava indicada, elevamos ao cubo, desenvolvemos, encontramos aqui a parte real, que é menos 11. Por isso, a alternativa da sexta questão, alternativa letra A. Joia? Vamos agora aqui, pessoal, para a questão de número 7. Vamos lá. Questãozinha de número 7. Uma questão que fala a respeito de trigonometria, né? A questão diz assim, ó, no triângulo retângulo ABC, ilustrado na figura, a hipotenusa AC mede 12. Então, vou botar bem aqui, ó, essa hipotenusa bem aqui mede 12. E o cateto BC, que é esse cateto bem aqui, né? Esse cateto daqui para cá, esse cateto mede 6. O que mais? Se M é o ponto médio de BC, então aqui vale 3, aqui vale 3, né? Lembrando que isso aqui é um triângulo retângulo, então esse ângulozinho aqui é de 90 graus. Então, a tangente do ângulo MAC, o MAC é esse aqui, ó. Quero determinar a tangente desse ângulozinho aqui, tá certo? Então, vamos começar assim, ó. Como esse triângulo é retângulo e a questão pediu para calcular a tangente, eu vou pelo caminho inicialmente mais fácil. Eu vou trabalhar com razão trigonométrica, tá? Eu vou determinar a tangente dentro do triângulo retângulo. Não é exatamente o que eu quero agora, mas vocês vão ver que isso vai dar uma ajuda para a gente na hora que a gente for trabalhar lá na trigonometria, na parte de adição e diferença de arcos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, que é bem elementar, é aplicar logo o teorema de Pitágoras. Então, se a gente aplicar Pitágoras, vai ficar assim, ó. Vai ficar aqui 12 ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser 6 ao quadrado, mais o outro cateto aqui, ó, que é o cateto AB elevado ao quadrado, né? Isso aqui vai ficar 144, isso aqui vai ficar 36, isso aqui fica AB elevado ao quadrado. Aí vai ficar 108, que é 144 menos 36, igual a AB elevado ao quadrado. Então, esse AB que está aqui vai ser a raiz de 108, né? Esse 108 aqui eu posso dizer que é a mesma coisa que 3 vezes 36, né? Dá 90 com 18 dá 108. O 36 tem raiz exata, sai do radical. Então, isso aqui vai dar 6 raiz de 3. Isso aqui não resolveu a minha questão ainda, mas eu acabei de descobrir que o cateto que está faltando é 6 raiz de 3. Então, eu vou botar aqui, ó. O cateto que está faltando é 6 raiz de 3. Muito bem. Aí, vamos lá. A questão pede para a gente calcular a tangente desse ângulo aqui. Vamos com um pouquinho mais de espaço agora. Então, quero calcular a tangente desse ângulo. Primeiro, eu vou fazer assim, ó. Eu já sei que essa medida aqui é 12, já sei que isso aqui vale 3, já sei que isso aqui vale 3, e a gente acabou de descobrir que o cateto que está faltando é 6 raiz de 3, né? Esse cateto que está aqui, ó, é 6 raiz de 3. Então, vamos para a segunda parte aqui do problema. A segunda parte do problema é o seguinte. Eu vou trabalhar, pessoal, com esse triângulozinho aqui, ó, com o triângulo ABM, tá? O triângulo ABM. Para esse triângulo ABM, eu vou calcular primeiro a tangente desse ângulo aqui, ó. Eu vou colocar de vermelho, tá? Então, vamos calcular aqui como é que fica a tangente desse ângulo aqui, ó. Do ângulo BAM, certo? Tangente do ângulo BAM. Como a gente está trabalhando um triângulo retângulo, então eu vou dizer que a tangente vai ser, aqui é um ângulo de 90 graus, né? É o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, é 3 sobre 6 raiz de 3. Isso aqui é a tangente do BAM. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá para o terceiro passo. Eu vou pegar outro triângulo maior aqui, ó, que é o triângulo ABC, o triângulo grande, né? O triângulo ABC. Eu vou calcular a tangente agora desse ângulo aqui todo, ó, tá? Então, vamos calcular agora a tangente do ângulo BAC. Tangente do ângulo BAC, que é o triângulo grandão. E aí vai ficar assim, a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto vai ser 6, né? O cateto oposto é 3 mais 3, 6. Sobre o cateto adjacente, que é 6 raiz de 3.
Ora, presta atenção aqui numa coisa, ó. Quando a gente observa esses dois valores aqui, ó, a gente observa esse valor que está bem aqui e observa esse valor que está bem aqui, eles não são valores iguais, mas vejam que um é múltiplo do outro, ó. Esse valor aqui de baixo, ele é o dobro do valor de cima, né? Então, eu posso dizer o seguinte, ó, comparando. Eu posso dizer que a tangente do ângulo BAC, a tangente do ângulo BAC, é o dobro da tangente do ângulo BAM, certo? Então, vai ficar assim, ó, a tangente do ângulo BAC, tangente do ângulo BAC, que é essa aqui, é o dobro da tangente do BAM, ok? E aí, vamos para a quarta parte da questão. A questão pediu para a gente calcular a tangente desse ângulozinho aqui de azul, ó. Então, quero calcular a tangente do ângulo MAC, né? Quero calcular a tangente do ângulo MAC. Só que eu vou dizer o seguinte, ó, que calcular a tangente desse ângulo seria a mesma coisa que a gente fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse ângulo grande que está aqui, e desse ângulo grande, que é o BAC, eu vou tirar essa parte de vermelho. Aí vai sobrar exatamente o ângulo que eu quero. Então, vou dizer que esse ângulo aqui, que é o ângulo MAC, ele pode ser obtido em função dessas tangentes que a gente já encontrou. Eu vou fazer assim, ó. Isso aqui vai ser a tangente do ângulo... Cadê? Vai ser a tangente do ângulo BAC, né? Vai ser o ângulo BAC menos o BAM, né? O BAM. Então, calcular a tangente desse ângulo aqui é a mesma coisa que calcular essa diferençazinha aqui. Só que aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vai sobrar, então, que a tangente do ângulo MAC vai ser calculada da seguinte maneira. Tem uma formulazinha, né, que é para a diferença das tangentes. Então, vamos calcular aqui, ó, formulazinha para a diferença das tangentes. Isso aqui seria a tangente do ângulo BAC, né, menos a tangente do ângulo BAM, isso aqui sobre 1 mais o produto das tangentes, né? Tangente do BAC menos a tangente do BAM. Só que tem uns detalhezinhos aqui, ó, que a gente pode fazer a nossa substituição. E seria assim, a gente já sabe que a tangente desse ângulo BAC, que é o que aparece aqui, ó, BAC, e o que aparece aqui, eu posso trocar por 2 vezes a tangente do BAM. Então, isso aqui seria 2 vezes a tangente do BAM. Isso aqui seria 2 vezes a tangente do BAM. Então, na hora que a gente for fazer a diferença, vai ficar assim, ó, 2 vezes a tangente do BAM menos a tangente do BAM. Tá, tangente do BAM. Aqui vai ficar 1 mais 2 vezes essa, né? Aqui vai ficar assim, que é mais, né? Aliás, vezes aqui, vezes. Certo? Então, vai ficar tangente de BAM vezes tangente de BAM aqui, ó, multiplicado por 2, vai dar 2 vezes a tangente ao quadrado de BAM. Então, vamos lá fazer as nossas trocas aqui, as nossas substituições. Quem é a tangente do BAM? Vou puxar bem aqui, ó. Tá aqui o resultado, tá? Esse resultado aqui, ó, da tangente do BAM. Tangente do BAM seria 3 sobre 6 raiz de 3, né? Aí eu vou colocar assim, ó. Tem 3 sobre 6 raiz de 3. Vou dar uma simplificada aqui, ó. Aqui cancela, né? Cancela. Isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de 3. Vou racionalizar em cima, ó, por raiz de 3. Vou racionalizar aqui. Isso aqui vai ficar raiz de 3 sobre 3, né? Não é isso? Não, aqui tem um... Vai sobrar um 2 bem aqui, né? Ó. Tem um 2 bem aqui. Então, cancelei o 6, o 3 com 6. Aqui vai sobrar 1, aqui vai sobrar 2. Aí fica 1 sobre 2 raiz de 3, racionaliza. Aqui vai ficar raiz de 3 sobre 6, né? Vou dar uma ajeitada aqui. Raiz de 3
Raiz de 3 sobre 6. Vamos colocar aqui, ó. Raiz de 3 sobre 6. Pronto, então vamos substituir aqui. Então, a expressão vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar raiz de 3 sobre 6, né? Aqui vai ficar 1 mais 2 vezes raiz de 3 sobre 6. Isso aqui tudo elevado ao quadrado. Vamos ver quanto é que dá isso aqui? Bora lá. Vai sobrar, então, que a tangente de MAC, vamos deixar mais claro aqui, ó. A tangente de MAC, isso aqui vai ser dado pela seguinte expressão. Vamos colocar aqui, ó. É raiz de 3 sobre 6, né? Então, aqui ficou raiz de 3 sobre 6. E aqui vai ficar 1 mais 2 vezes... 1 mais 2 vezes a raiz de 3 sobre 6. Isso aqui tudo elevado ao quadrado. Então, vamos dar uma ajeitadazinha aqui, ó. Aqui continua raiz de 3 sobre 6, né? Aqui vai ficar 1 mais 2 vezes. Isso aqui vai ficar 3 sobre 36, né? Então, bora lá mais. Aqui, ó, raiz de 3 sobre 6. Aqui vai ficar 1 mais. Esse aqui cancela com esse. Aqui vai ficar 3 sobre 18, que ainda dá para simplificar mais. Aqui fica a raiz de 3 sobre 6. Aqui fica 1 mais. Aqui vai ficar 1 sexto. Então, a tangente do ângulo MAC, que é o que a questão pediu, vai ficar a raiz de 3 sobre 6. Aqui vai ficar 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. 7 sobre 6, né? 7 sobre 6. Divisão de fração, repete a primeira e inverte a segunda, que vai dar 6 sobre 7. Esse aqui vai com esse. Aqui vai ficar a raiz de 3 sobre 7, né? A raiz de 3 sobre 7, vamos ver que item é esse aqui. Vamos só voltar aqui, raiz de 3 sobre 7, para ver qual item. Aqui, ó, raiz de 3 sobre 7. Bem aqui, né, ó. Letra B de bola para a questão de número 7, tá, gente? Então, questão 7, letra B de bola. Beleza? Vamos lá para a nossa questãozinha de número 8 agora. Vamos lá. Pessoal, questão de número 8. O enunciado diz o seguinte: em uma classe com 14 alunos, 8 são mulheres e 6 são homens. Então, vamos colocar aqui, ó. Você tem uma classe com 14 alunos. Desses 14 alunos, tem aqui as mulheres e tem aqui os homens. São 8 mulheres e são 6 homens, né? A média da nota das mulheres no final do semestre ficou 1 ponto acima da média da classe. A soma das notas dos homens foi metade da soma das mulheres. Aí eu quero saber a média dos homens, né? Ficou aproximadamente quanto? Então, vamos colocar aqui. Como é que seria a média das mulheres e como é que seria a média dos homens? Certo? A média das mulheres seria a gente fazer a soma da nota de todas as mulheres e dividir por 8, né? E a média dos homens seria fazer a soma da nota de todos os homens e dividir isso aqui por 6. Só que a questão, num determinado momento, ela diz assim, ó, vamos lá, que a média das notas das mulheres, então vai ficar assim, ó, média das mulheres seria a soma de todas as notas das mulheres dividido por 8. Ela ficou 1 ponto acima da média da classe. Quem é a média da classe? A média da classe é você fazer a soma das mulheres, fazer a soma dos homens, né? Que aí desse jeito você soma todo mundo. Divide isso aqui por 14, porque são 14 pessoas. Isso aqui é a média das mulheres, isso aqui é a média da sala. Só que a questão está dizendo que a média das mulheres ficou 1 ponto acima, né? Então, se ficou 1 ponto acima, então vai ficar 1 mais essa soma aqui. Outra coisa que a questão diz também é que a soma da nota dos homens é metade da soma da nota das mulheres. Então, vou botar aqui, ó, a soma da nota dos homens vai ser metade da soma das mulheres. Se a gente multiplicar cruzando, ó, fica assim, ó,
fica que a soma das mulheres vai ser 2 vezes a soma dos homens, né? Então, vamos utilizar essa relaçãozinha bem aqui, ó. Que a soma das mulheres, eu vou trocar pelo dobro da soma dos homens. Então, onde tem isso aqui, ó, soma das mulheres. Onde tem isso aqui, eu vou colocar 2 vezes a soma da nota dos homens, tá? 2 vezes a soma da nota dos homens. Então, essa expressão aqui, ela pode ser reescrita da seguinte maneira, ó. Dá para cancelar esse aqui com esse, né? Então, vai ficar a soma dos homens sobre 4. Isso aqui vai ficar 1 mais, aqui fica 3 vezes, né? A soma dos homens, porque seria 2 soma dos homens mais a soma dos homens. Isso aqui sobre 14. Vou tirar o MMC, que é o equivalente aqui a multiplicar todo mundo por 28. Então, vamos multiplicar por 28. 28 por 4 dá 7. Então, isso aqui seria 7 vezes a soma dos homens. 28 vezes 1 dá 28. E esse aqui, ó, vai ficar 28 por 14 dá 2 vezes 3, 6. 6 vezes a soma dos homens. E aí, ó, se a gente passar esse termo para cá, vai ficar que a soma da nota dos homens vai ser... aqui fica 28, né, ó? Vou ajeitar bem aqui, ó. Bem aqui vai ficar 28, que eu estou multiplicando todo mundo por 28, né? Então, bem aqui ficou 28. Então, aqui, ó, 28. Daí, a resposta da questão seria o seguinte, o que é que a questão pediu? A questão pediu a média dos homens. Então, como é que seria a média dos homens? Seria a gente pegar a soma da nota de todos os homens, dividir pela quantidade de homens, que é 6, né? Aí a soma dos homens dá 28, 28 dividido por 6, 28 dividido por 6 dá aproximadamente quanto? Aproximadamente 4,7. Aí aproximadamente 4,7, alternativa letra C. 4,7, alternativa letra C. É isso, então, para a nossa 8ª questão. Beleza? Tranquilo? Vamos para a questão de número 9 agora. Questãozinha de número 9. Vamos lá. Questão de número 9, a questão diz o seguinte. Use as propriedades do logaritmo para simplificar, né? Usar as propriedades do logaritmo para simplificar a expressão que está aí. Beleza. Aí vamos pensar assim, gente. Bora lá. Aqui, ó, de cara, quando a gente vê essa expressão, a gente vê um problema. Porque, assim, quando a gente vai trabalhar propriedade de logaritmo, primeira coisa que a gente precisa, que as bases sejam iguais para aplicar qualquer propriedade. E aqui as bases são diferentes, né? Então, exatamente pelo fato das bases serem diferentes, a gente não vai conseguir usar a propriedade. Mas vejam que os logaritmandos, ó, eles são todos iguais. Então, aqui, se a gente pudesse fazer uma inversãozinha no logaritmo, valia a pena. Então, vamos usar essa observaçãozinha aqui, ó, né? Que essa expressão, logaritmo de A na base B, né? Pela mudança de base, o logaritmo de A na base B, quem é? É o inverso do logaritmo de B na base A. Então, o logaritmo de A na base B é o inverso do logaritmo de B na base A. Então, vamos escrever essa expressãozinha da seguinte maneira, ó. Vou escrever essa expressão assim, ó. Vou colocar assim, ó, 1/2 vezes 1 sobre o logaritmo de 2016 na base 2, né? Mais, que eu vou colocar assim, ó, 1/5 vezes 1 sobre o logaritmo de 2016 na base 3, mais, aqui eu vou colocar 1/10 vezes 1 sobre o logaritmo de 2016 na base 7. Então, esse S que está aqui, ele vai ficar assim, ó. Aqui a gente tem 1/2, a gente tem 1/5 e a gente tem esse 1/10 aqui, né? O MMC entre 2, 5 e 10 vai dar 10, né? Então, o MMC vai dar 10, eu vou colocar assim, pessoal. Eu vou colocar esse 1/10 em evidência, certo? Se a gente colocar esse 1/10 em evidência,
aqui vai ficar assim, ó, colocando um décimo em evidência. Vai ficar 5 vezes, porque vejam que se tu fizer um décimo vezes o 5, vai dar um meio aqui, ó. 5 vezes o logaritmo de 2 na base 2016. Porque eu já usei essa propriedade aqui, ó. O inverso do logaritmo de 2016 na base 2 é o logaritmo de 2 na base 2016. Mas aqui tem um quinto, aqui tem um décimo, vai ficar 2, né? Aqui vai ficar 2 vezes o logaritmo de 3 na base 2016. E aqui um décimo, aqui tem um décimo, aqui vai ficar 1 mesmo, vezes o logaritmo de 7 na base 2016, né? Então já dei uma ajeitada porque a gente já tirou esse montão de fração. Sobrou então que esse S aqui, gente, ele vai ser 1 décimo vezes. Vamos pegar esse expoente aqui, ó, vamos jogar aqui para cima. Vamos pegar esse expoente aqui, vamos jogar aqui para cima. Aí tu vai ter isso aqui, ó. Tu vai ter o logaritmo de 2 elevado à quinta potência. 2 à quinta potência dá 32, né? 32 na base 2016. Mais, leva esse 2 para cá, vai ficar 3 ao quadrado, fica 9. Logaritmo de 9 na base 2016, mais aqui vai ficar o logaritmo de 7 na base 2016. Aí agora eu vou usar uma propriedadezinha de logaritmo. Qual é a propriedade? Vejam que aqui, ó, a gente tem, pessoal, uma soma de logaritmos. Essa soma de logaritmos, ela vem da onde? Ela vem do logaritmo de um produto, né? A gente pode encurtar e transformar isso aqui tudo num logaritmo só. Então, vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ficar 1 décimo, que multiplica o logaritmo na base 2016, de quanto? De 32 vezes 9 vezes 7. Aí, esse S aqui vai ficar 1 décimo vezes o logaritmo na base 2016, 32 vezes 9 vezes 7, vai dar exatamente 2016. Então, esse S aqui, ó, vai ficar 1 décimo, né? Vezes logaritmo de 2016 por 2016. Então, a resposta da questão seria isso aqui, ó. O S vai ser igual a 1 décimo. Então, 1 décimo, alternativa da questão. Alternativa letra E para a questãozinha de número 9, né? Questão de número 9, para a gente, alternativa letra E. Tudo bem. Vamos para a questãozinha de número 10. Questão de número 10. O enunciado diz assim, ó. A função E de Euler, né? Então, aqui a trabalhar com a função de Euler, determina para cada número natural n, então é uma função que determina para cada número natural n, a quantidade de números naturais menores do que n, cujo máximo divisor comum com n é igual a 1. Por exemplo, o E6 é igual a 2, pois os números menores do que 6, com tal propriedade são o 1 e o 5. Vamos tentar entender isso aqui de novo, ó. A questão está dizendo que esse E6, né? A questão está dizendo que esse E6 vale 2. Por que esse E6 vale 2? Porque o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu vou ter que pegar, por exemplo, pessoal, todos os números que são menores do que 6, né? Que são naturais menores do que 6. Aí é o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Agora eu vou ter que fazer o MDC, entre cada um desses números e o 6. Então, eu vou fazer o MDC entre os 5 e o 6. Vou fazer o MDC entre o 4 e o 6. Vou fazer o MDC entre o 3 e o 6. Vou fazer o MDC entre o 2 e o 6. E vou fazer o MDC entre o 1 e o 6, certo? E aí, o que é que eu quero saber? Eu quero saber qual é o maior divisor comum. Quando esse maior divisor comum for 1, aí a gente está trabalhando exatamente com essa função de Euler, né? Então, quem é o maior divisor comum entre 5 e 6? É 1. Quem é o maior divisor comum entre 4 e 6? É 2, né? Quem é o maior divisor comum entre 3 e 6? É o 3. Quem é o maior divisor comum entre o 2 e o 6? É o 2.
Quem é o maior divisor comum entre 1 e o 6? É o 1. Então vejam ó, que para o MDC, né, para o MDC dar igual a 1, só tem esse caso, que o MDC é 1, e esse outro caso aqui, ó, que o MDC é 1. Como só tem dois casos, por isso que o resultado aqui, ó, aplicando a função de Euler, dá 2. Certo? Aí o que é que a questão está pedindo? A questão está pedindo o seguinte: qual é o valor máximo de EN? Qual é o valor máximo de EN, certo? Quando esse N que está aqui, ele é de 20 para 25. Então, esse N aqui tem que ser maior ou igual a 20 e menor ou igual a 25. Aí, o que é que a gente pode pensar em fazer? Poxa, Alexandre, aqui vai dar trabalho. Aí, eu vou ter que fazer cada casa, vou ter que fazer o 20, o 21, o 22, 23, 24 e 25. Teoricamente, sim, mas se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vê logo que a resposta dessa questão aqui seria você calcular o E23. Por que o E23? Porque o único número primo que tem entre 20 e 25 é o 23. E como eu quero que o MDC seja 1, se você pegar um número que já é primo, né? Para o MDC ficar igual a 1 é mais rápido. Então, quem são os números... Vamos lá, quem são os números menores do que 23? Os números menores do que 23 são 22, 21, o 20, o 19, o 18, o 17. Isso aqui dá igual até onde? Até o 1. Aí o que é que eu vou ter que fazer? Eu ia ter que pegar cada um desses números aqui, ia fazer o MDC, né? Ia fazer o MDC entre cada um desses números N e o próprio 23. Como o 23 é número primo, pessoal, o maior divisor comum entre todos esses números aqui, porque não tem nenhum número aqui, ó, que seja divisível por 23, né? Então, para qualquer um desses valores aqui, o MDC vai dar igual a 1. Então, quantos elementos eu tenho cujo MDC com 23 vai dar 1? Todos esses valores aqui. Se são todos esses valores, quantos valores eu tenho? 22. Como eu queria determinar o valor máximo do EN, então o valor máximo do EN é exatamente 22. Com isso, a alternativa seria a letra C. Beleza? Então é isso, gente. Esse é o nosso trabalho de hoje. Né? A gente havia mais ou menos combinado o seguinte: o material de vocês é um material que tem 15 questões. As questões são questões interessantes, são questões a nível de primeira fase da prova da FUVEST. Eu já consegui resolver aqui com vocês, né, 10 questões. Fica as outras questões para vocês tentarem. Né? Nenhuma questão que ficou para vocês tentarem fazer são questões difíceis demais. Né? Como eu falei, são questões a nível de prova de primeira fase da FUVEST. O que a gente tentou fazer foi tentar diversificar o máximo possível, colocando temas de todas as partes da matemática. Então, a gente resolveu aqui questão de geometria plana, de geometria espacial, de analítica, resolvemos questão aqui de polinômio, de trigonometria, de logaritmo, de média, né? Tem questão de progressão aí pela frente, e é isso. Espero ter ajudado vocês. A gente está aqui junto para a segunda fase, tá bom, gente? Grande abraço, até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau.